Seja muito bem-vindo ao Teologia, e essa é mais uma edição do podcast do Tchê. Na edição de hoje, nós vamos conversar com o pastor Resvi Nascimento e com a irmã Raquel Ferreira. Nós vamos conversar sobre filhos de pastor, ou como é a vida dos filhos de pastores, quais são as pressões que os filhos de pastores sofrem por serem filhos de pastores. Vamos falar também sobre como eles se sentiam com toda essa questão, com os preconceitos ou até mesmo os conceitos que a própria igreja tinha acerca deles por serem filhos de pastor. Então, hoje a nossa edição está muito legal. Vamos conversar sobre esse assunto que, ao meu ver, é muito pouco explorado por aí afora. Na verdade, eu acho que só acontece no meio dos próprios filhos de pastores, de como eles se sentem, do que acontece com eles no seu dia a dia. Então, após a vinheta, eu e o pastor Resvi e a Raquel vamos conversar sobre esse assunto muito legal e muito interessante. Não saia daí, até daqui a pouco. Sejam muito bem-vindos ao podcast do Tchê, Raquel, pastor Resvi. Sejam muito bem-vindos ao nosso tempo. E vocês têm o tempo para se apresentarem antes de nós começarmos o nosso bate-papo. Oi, eu sou a Raquel, sou filha do pastor Flávio, ele é pastor desde que eu tenho 6 anos, um privilégio, e hoje também sou esposa do pastor Inácio, aqui na Maranata, há 5 anos, e é um privilégio poder servir ao Senhor. Eu tenho 25 anos, bem nova, mas bem disposta a servir ao Senhor, e tenho um filho de 1 ano, por enquanto, é o Tito, e continue orando por nós. Muito bem, me chamo Resvi, sou pastor da IBF Passaré, sou filho do pastor Nilson, que hoje já está no melhor canto onde ele poderia estar, está na glória. Eu tenho uma esposa chamada Laís e os meus filhos se chamam Ágata, Eloá e Abner, e Deus tem sido muito bom comigo de me poder ser abençoado com a criação deles e obviamente, ter tido a oportunidade de ser filho de pastor e assim também já ensinar os meus filhos de um modo que fique mais fácil para eles enfrentarem a vida com o Senhor. Bem, massa. Beleza. Vamos começar o nosso bate-papo perguntando sobre iniciando perguntando para vocês o que vocês acham do assunto. O que vocês acham de conversar, falar, expor sobre a vida do filho de um pastor? Pode falar, Raquel. É um assunto que normalmente a gente não conversa muito, não. A não ser que a gente esteja numa roda de filhos de pastores, né? Mas normalmente com outras pessoas a gente não conversa muito. Mas eu acho um assunto interessante a ser conversado, porque existem muitos julgamentos, muitos preconceitos ou conceitos formados antes de você realmente entender o que acontece, né, e a realidade da família pastoral. Então, eu acho que é um assunto bem relevante que deveria ser mais conversado. Uhum. Uma das coisas que eu acho sobre esse assunto é que um dos maiores problemas sobre ser filho de pastor é que você é categorizado como uma pessoa à parte, um ser humano à parte dentro da igreja, que não necessariamente pertence ao corpo de Cristo como todas as outras pessoas, né? Uhum. Ser colocado numa prateleira diferente, isso normalmente gera problemas, né? Uhum. Mas são coisas que acontecem e que nós precisamos lidar com elas da melhor maneira possível, obviamente buscando sempre orientação bíblica para reagirmos a isso, né? Uhum. Eu não sou filho de pastor, né? Conheço poucos filhos de pastores, mas, assim, eu nunca ouvi nenhum tipo de assunto ou em outras rodas de conversa falando sobre o filho de pastor ou como é a vida de um filho de um pastor. E eu acho que, como a Raquel disse, para tirar um pouco esse tipo de preconceito ou até um conceito já formado
pela igreja ou por algumas pessoas, é bom que se converse sobre o assunto para esclarecer algumas coisas, para abrir mais um pouco o leque sobre o assunto. E vocês que são filhos de pastor, como é ser filho de pastor? Eu acho que esse aspecto do que significa ser depende muito de como os pais, né, de como o pastor, o pai, repassa isso para os filhos, né? Então, para mim, eu fui sempre ensinada que ser filha de pastor era um privilégio, né, que Deus dava para a nossa família, de poder servir a Ele, no nosso caso, de tempo integral, e mesmo que tivessem cobranças e comparações, o pai se colocava entre as comparações e as cobranças, é como se ele fosse um escudo entre o que acontecia, né? O que as pessoas exigiam ou cobravam. E ele se colocava no meio disso, passando para mim apenas a forma certa que eu deveria ver aquele privilégio, né? Que é ser filho de pastor. Então, eu acho, para mim, eu sempre entendi que era um privilégio que Deus tinha dado para a nossa família, onde nós íamos servir a Ele, buscando a sua glória, não buscando a nossa glória ou buscando um reconhecimento, um privilégio à frente das outras pessoas por a gente ser filho de pastor, mas que nós deveríamos servir ao Senhor para a sua glória, independente disso. Então, ele sempre nos relembrou isso. Então, para mim, nunca foi um peso, não da parte do meu pai, né? Não vindo da parte dele. Eu acho que isso que a Raquel falou é muito importante sobre como o pai, como o pastor lida em relação ao cuidado dos filhos, quanto aos olhares da igreja, né? Ao mesmo tempo que é um desafio, e isso por conta de toda essa bagagem de não ser um assunto necessariamente tratado, mas obviamente muito cheio de conceitos formados sobre o que deve ou não deve ser a vida de um filho de pastor. Isso tem um sentido tanto positivo quanto negativo de ser filho de pastor. Para mim, os pontos positivos sobrepõem muito qualquer possibilidade de ponto negativo. Principalmente o fato de você ter o pastor da sua igreja dentro da sua casa. Então, você poder se alimentar da palavra, ser instruído corretamente, ter o privilégio de ser doutrinado pelo seu próprio pai, o que leva normalmente a um tempo maior de exposição à palavra de Deus, que infelizmente nem todas as crianças podem ter. Isso, para mim, é um grande privilégio. Mas, por outro lado, também é um desafio. Ao mesmo tempo que o seu pai está ali se dedicando à sua família e ensinando a palavra de Deus, instruindo da maneira correta, você perde muito do seu pai também, né? De um modo geral, muitas vezes o pai não tem o tempo que ele gostaria de ter, o pastor não tem o tempo que ele gostaria de ter com a sua família, porque as funções ministeriais muitas vezes limitam o tempo dele com a família. É óbvio que o pastor precisa ter sabedoria, né, em conciliar o ministério pastoral com o seu principal ministério, que é a sua família, mas, de modo geral, o senhor bem sabe que não é fácil. É muito comum e é difícil um pastor o tempo todo estar plenamente satisfazendo as necessidades de tempo, de energia, de contato com a sua família. E, obviamente, isso, para mim, é um dos maiores pontos de dificuldade. Ao mesmo tempo que é um privilégio ter o pai cuidando espiritualmente, muitas vezes, em outros aspectos, ele tem que se afastar por conta do ministério, né? Então, mas de modo geral, para mim é uma bênção ser filho de pastor. Interessante a colocação dos dois, de ser um privilégio, de ser alimentado pelo próprio pastor da igreja diariamente, quando está na mesa ou fazendo outra coisa qualquer. E o que o pastor Hezvi falou sobre ser instruído, muitas vezes em um nível mais elevado do que outras crianças que não têm o seu pai como pastor, isso me leva a perguntar a questão da responsabilidade. Quanto mais vocês recebiam do pai de vocês, por serem pastor, por aprenderem diretamente com ele, diariamente,
existia algum tipo de responsabilidade diante da igreja ou diante das outras crianças? Que é imposta mais pela opinião das pessoas, né, do que era pelo meu pai, por exemplo, né? Então, o pai nos ensinava a palavra de Deus diariamente e ele nos cobrava mediante ao que a gente aprendia. Mas a cobrança externa é diferente, né? É como se a gente fosse categorizado, como o Wesley falou, e nós temos que seguir um padrão de perfeição, que as pessoas vão olhar sempre para a gente, se a gente está se vestindo da forma certa, falando da forma certa, agindo da forma certa. Não necessariamente porque isso vai agradar a Deus, mas porque nós somos filhos de pastor. Então, essas cobranças que tem, não é necessariamente, eu acredito, né, que não é necessariamente por causa do ministério em si, ou por a gente saber ou ter aprendido diretamente com os nossos pais, coisas da palavra de Deus. Mas foi um conceito formado, né, dentro da igreja, que nós somos de uma outra categoria de pessoas, de humanos, né, que nós devemos seguir um padrão de atitudes que é irreal, que Deus não coloca para nós, nem nossos pais cobravam de nós, e muitas vezes a igreja acaba cobrando, né? Então, existem essas cobranças, mas uma coisa importante de se lembrar é que a gente está fazendo as coisas para o Senhor, né? E mesmo a gente fazendo as coisas para o Senhor, as pessoas vão continuar cobrando. Então, que as nossas motivações, como filhos de pastor ou não, sejam sempre glorificar a Deus com as nossas atitudes. Então, essa era uma verdade que o pai sempre me lembrava, né? Quando a gente passava por alguma coisa desse tipo, de ter algum comentário, alguma cobrança que a gente ficava sabendo. Muitas coisas o pai não repassava para a gente, como eu falei, chegava até ele e não chegava até nós, mas quando isso acontecia, a gente ficava frustrado ou triste por causa das cobranças. Ele sempre nos lembrava dessa verdade, né, de que nossas atitudes, nosso comportamento é ser para a glória de Deus, independente do que as pessoas acham. Quando fala sobre essa questão de ser ensinado pelo próprio pastor gerar cobrança, eu acho que isso é natural. É natural porque, de um modo geral, e faz parte do ministério pastoral, ser avaliado pelo modo como você conduz a sua família. Então, muitas vezes, o modo como a igreja olha para os filhos tem por trás o entendimento de que ali é um termômetro de como o pastor está lidando com a família, né? Mas, muitas vezes, esse termômetro, ele não mede a temperatura corretamente. Né? É mais baseado sobre aquilo que os irmãos entendem que deve ser o nível teológico, o nível comportamental, o nível de obediência ou de santificação dos filhos, e não necessariamente o nível do que se espera de um crente. Como eu falei, né? O problema sempre é categorizar a parte. Não, o pastor ele vai conduzir sua família como um homem de Deus. Óbvio, ele vai ser avaliado por isso, mas à medida que ele nos ensina, nós vamos ser cobrados como essa régua do nosso Pai. Né? Então, é necessário que na escola bíblica dominical o filho do pastor tenha todas as respostas na ponta da língua, na EBF. É inadmissível muitas vezes o filho do pastor perder no mesuzá, ou coisa do tipo. É mesmo. Mas, de modo geral, o que tem por trás é uma coisa certa, que é o processo de averiguar se o pastor está cuidando da sua família ou não espiritualmente, e uma coisa errada, que é a pressuposição de que você sabe o que necessariamente ele tem que saber ou não das escrituras ou o modo comportamental dessa criança ou desse jovem em relação à sua santidade, né? Então, tem esses dois lados aí. Perfeito. Então, tanto você como Raquel sofriam esse tipo de vamos colocar assim, de pressão, né? A igreja olhando para vocês e querendo ver um comportamento que fosse à altura daquilo que eles achavam que deveria ser o filho do pastor, certo? E como é que vocês lidavam com esse tipo de situação?
Como é que vocês lidavam com a questão, por exemplo, vamos colocar um exemplo aqui de que vocês tinham que ser as pessoas ou os filhos mais obedientes que tinham dentro da igreja, ou os filhos que deveriam saber mais sobre Bíblia do que os outros meninos e meninas. Como é que vocês lidavam com esse tipo de pressão ou esse tipo de expectativa da igreja? Até uma certa idade eu não percebia, né? Eu fui perceber isso mais no começo da minha adolescência, mas até então eu não percebia isso. Estava conversando até sobre isso com a mãe, se as pessoas cobravam dela quando a gente desobedecia no culto, não ficava quieto, né? Eu até conversei sobre isso com ela e ela falou que sim, né? Que era bem difícil. E para a minha família, especialmente, quando o pai foi ordenado, a mãe já tinha nós três já tinha nós três, né? O pai foi ordenado quando eu tinha 6 anos. E ela disse que não foi difícil o que ela tinha que fazer, porque ela já fazia o que ela deveria em relação à nossa criação. O que se tornou difícil foi os olhares das pessoas, né? Se ela estava conseguindo controlar a gente no culto, né? Se ela estava cuidando do nosso comportamento, se nós sabíamos as coisas da Bíblia. Então, até a uma certa idade, essas cobranças chegavam mais aos nossos pais. E hoje, como mãe de um pequeno filho de pastor, eu também já sinto, né, esses olhares. Eu entendo que como a nossa família é pastoral, as pessoas vão olhar para a gente como uma régua, como o Redzer falou, e nós precisamos saber quais são as medidas dessa régua. Nós, como família pastoral, nós precisamos saber o que devemos fazer, como devemos agir, não por sermos família pastoral, mas porque somos cristãos, temos que obedecer o que Deus diz em sua palavra, mas nós precisamos saber as medidas, para que a gente saiba ouvir e aceitar as críticas, se forem verdadeiras, ou exortar, caso seja um exagero, né? E até mesmo ensinar a igreja sobre isso, né? Sobre até que ponto o Tito deve, até que ponto o Tito vai conseguir obedecer, não por ele ser filho de pastor, mas pela idade dele, ou enfim, pelas circunstâncias que a gente está passando. E é isso, eu acho que é importante que a gente saiba a medida da régua, para que a gente entenda como a gente tem que fazer, que a gente não se cobre além, e para que a gente também não vire um robô que está ali seguindo tecnicamente as coisas, né? Sempre lembrando que nossas atitudes devem glorificar a Deus, não por isso, mas não por sermos filhos de pastor, mas porque somos filhos de Deus, né? Uma das coisas como eu reagia, né? Durante muito tempo, eu não tinha nenhum tipo de reação estranha ou diferente, porque na minha cabeça, o modo como as pessoas me julgavam estava correto, porque eu não tinha compreensão de que eu deveria obedecer por meu amor a Cristo. Eu também tinha esse pensamento errado de que, não, eu sou o filho do pastor, eu tenho que dar o exemplo, né? Porque isso, de tanto ser falado nesse aspecto, eu incuti isso, não. Eu tenho que dar o exemplo, porque eu preciso que meu pai seja visto como um homem que realmente educa os filhos. Então, o cuidado maior durante muitos anos não foi porque era meu amor ao Senhor que me fazia obedecer. Não era. Muitas vezes era, não, eu sou filho do pastor, então eu tenho que obedecer. Isso só se tornou notório para mim mesmo, que eu estava olhando desse modo, quando eu comecei a perceber, e já na adolescência, que o filho do pastor, de um modo geral, ele é mais suscetível a ser exortado do que os demais jovens ou crianças da mesma idade. E as pessoas se dão mais liberdade por conta de já verem o pastor, na sua maioria, exortando mais severamente seu filho, tendo cuidado mais minucioso no tratar de todas as questões. Então, existem muitos conflitos entre crianças na igreja que ficam por isso mesmo, mas se o conflito entre as crianças da igreja envolver o filho do pastor, não fica por isso mesmo, vai ser tratado. Sim. Do mesmo modo, se acontece algum tipo de desavença entre os jovens ou conflito de interesse, conflito de entendimento sobre algo,
Se é com outros jovens, normalmente vai ficar por isso mesmo, não vai se levar à frente muitas vezes, mas se é com o filho do pastor, obrigatoriamente vai ser tratado. Então, eu só percebi isso quando eu já era adolescente. Então, me fez averiguar melhor o modo como, o porquê que eu estava fazendo. Mas durante a maior parte da minha vida, enquanto assim, filho de pastor, sob a tutela do meu pai, eu não percebia, eu não reagia de um modo diferente, porque na minha cabeça estava certo, porque eu realmente era o filho do pastor, então eu tinha que agir daquela forma que estava sendo dito. Assim, a experiência que eu já tive em algumas igrejas, de visitar, de frequentar, o filho do pastor, ele sempre era o foco dos olhares da maioria dos membros da igreja, né? Tentavam prestar atenção no comportamento e qualquer coisinha que saía da linha para o pessoal, dizia, olha lá o filho do pastor está fazendo isso, está fazendo aquele outro, mas ele é filho do pastor, não pode fazer isso. E talvez o que aconteça é que as pessoas têm talvez a mesma perspectiva que tem sobre o pastor e a sua família, de que eles precisam ser, de alguma forma, perfeitos na sua conduta, na sua moral. E esquecem que, da mesma forma como as pessoas que julgam, eles são pecadores também. Inclusive as crianças. As crianças, elas demoram mais a aprender a obedecer os seus pais. Querendo ou não, elas são mais suscetíveis a fazer coisas que de criança, né? de adolescente, de jovem. E talvez o que, para mim, vocês podem me corrigir se eu estiver errado, é talvez corrigir essa perspectiva de que a família pastoral, ela não é uma super família impecável e o filho do pastor ele vai pecar, a esposa do pastor vai, o pastor vai pecar. Eles vão fazer coisas erradas, né? E não há nenhum tipo de blindagem contra uma desobediência do filho do pastor. Eles vão fazer isso. Então, talvez seja essa questão para melhorar um pouco mais a questão do preconceito. O que vocês acham disso? Eu acho que é importante que a família do pastor possa repassar isso, né? Ensinar a igreja quanto a isso. E se a gente tolera, né? Por exemplo, a partir do momento que eu começo a ter essa mesma mentalidade, que eu começo a agir dessa mesma forma, tenho que obedecer porque eu sou filho do pastor. Tito, se comporte porque você é filho do pastor. Então, se eu deixo que isso entre, nunca vai mudar essa postura. Então, eu tenho que saber administrar isso, né? Mostrar para as pessoas, mostrar para os irmãos, para a igreja, que mesmo Deus tendo colocado nós num cargo, o nosso esposo, nosso pai num cargo de liderança, que vai ser visto pelas pessoas, ele vai ser um exemplo a ser seguido, porque ele vai ser o líder. Mesmo assim, nós estamos suscetíveis a erros, somos pecadores da mesma forma, né? E é uma coisa que a gente sempre vai precisar relembrar as pessoas. Então, não vai, eu acredito, né? Que não vai chegar um momento que isso vai parar de acontecer. Então, sempre nós vamos precisar relembrar isso, né? Que tanto o pastor como a família, os filhos, estão suscetíveis a erros. Acredito que por você estar em um cargo de liderança, você vai ser mais cobrado, né? Pelo cargo que Deus deu para o seu pai ou para o seu esposo. Por você saber o que precisa ser feito, né? Aquele que sabe que deve fazer o bem, não faz, está pecando. Então, por você saber isso, você vai ser mais cobrado. Mas, não só por isso, mas porque você precisa obedecer, né, ao Senhor. E sempre lembrar disso. É uma luta diária, mas nós precisamos fazer isso e com alegria no Senhor e continuar, seguir em frente. Hoje, como eu tenho o olhar das duas perspectivas, tanto do filho do pastor como do ser pastor, hoje eu entendo mais facilmente o quão difícil é para um pastor ensinar. Tem algumas áreas que o pastor vai ensinar o que é bíblico e como deve ser o pensamento, a conduta da igreja em determinado assunto, que, de um modo geral, quando ele ensina, se ele não tiver cuidado, ele pode parecer que está ensinando por causa própria, e não pela palavra, e isso é um perigo.
Então, você tem que ter o cuidado de ser humilde, de reconhecer que você vai falhar. Você tem que ter o cuidado de demonstrar que aquele ensinamento não é por um interesse próprio, e sim porque é o interesse do Senhor. Então, quando a gente fala sobre generosidade, a generosidade é uma coisa que nós precisamos ensinar, porque a Bíblia nos ensina a sermos generosos. Mas, muitas vezes, e é um risco que se corre, quando eu vou ensinar sobre generosidade, vai ter alguém que vai... Não, o pastor está ensinando isso aí porque ele quer ganhar mais dinheiro, né? Porque ele tem interesse nisso. Do mesmo modo, quando você vai falar sobre o tratamento com a família pastoral em relação à família pastoral ser uma família como outra qualquer, que precisa se estabelecer nos caminhos do Senhor, que precisa se fortificar, que precisa de santificação, muitas vezes vai correr o risco de os irmãos olharem, olha, não, o pastor está advogando em causa própria e ele, na verdade, só quer proteger os filhos, e o mais perigoso disso tudo é quando se tem a ideia de que o pastor ele não trata os pecados da sua família ou os defeitos, né, que nós temos enquanto servos do Senhor do mesmo modo. Então, para os seus filhos, ele passa pano, e é por isso que ele está dando esse estudo aqui sobre como tratar a família pastoral, e para os outros membros ele é rígido ou coisa do tipo. Então, você também tem que demonstrar que a sua vida é pautada naquilo que você está ensinando. Você não pode simplesmente dizer assim, olha, me trate como uma família normal, se você não se trata como uma família normal. Se seus filhos fazem o que quer e você não corrige, se você simplesmente ignora qualquer tipo de comunicado que é feito a você sobre o comportamento, sobre algum tipo de pensamento do seu filho. Então, aquilo que eu ensino tem que corresponder àquilo que eu vivo, né? Para que essa cobrança seja diluída e com o tempo vá sendo amenizada, né? Eu lido com isso hoje, né? Eu tenho a Ágata e a Eloá, e agora está vindo o Abner, e de um modo geral, todas essas coisas que nós falamos que aconteceram comigo, que a Raquel está dizendo que aconteceu com ela, estão acontecendo com as minhas filhas, com os meus filhos. Então, nesse processo, eu preciso ser sábio de ensinar a igreja de modo a eles entenderem que, sim, o pastor ele é deixado por Deus para nos liderar, sim. Ele deve ser exemplo, sim. Mas isso não significa dizer que ele e os seus filhos não falham, né? Perfeito. Teve até agora há pouco, eu tenho a Liz, você sabe, você conhece, e nós mudamos de prédio agora há pouco tempo e o prédio ele não tem salinha para bebê. E vocês sabem, vocês já tiveram um bebê de 10 meses, quando ela começa a escutar a voz no microfone, ela começa a falar junto. E como não tem salinha, tem que estar ali junto. E nessa época de frio, não tem como sair para fora com ela. Então, aí no final do culto, o irmão diz, hoje ela estava tagarelinha, hein? Então, parava de falar. Então, querendo ou não, nós vamos passar por situações parecidas, né? E a gente precisa também entender que vai ter uma idade, por exemplo, a idade dela, ela não entende. Ela não vai, por mais que nós ensinamos, por mais que nós falemos, por mais que nós façamos todas as coisas para tentar fazer com que ela entenda que aquele momento é para ficar um pouco mais quieta, ela vai falar, vai falar. E a gente precisa, sim, como o pastor Harris falou, ter sabedoria para, em tempo oportuno, ensinar de maneira inteligente para que o povo veja que nós somos coerentes com aquilo que estamos ensinando na igreja, né? Deixa eu só fazer um parêntese nisso que você colocou. Normalmente, quem mais sofre nesse processo é a esposa do pastor. Porque, de um modo geral, o marido está acompanhando a esposa e pode tomar a frente, liderar seu filho ali no momento do culto. E quando o pastor está pregando? Ele muitas vezes não vai ter condições de fazer isso. Às vezes é necessário até mesmo intervir do púlpito, né? Quando você vê que é algo que não é só uma questão de ser criança. Quando é uma birra ou alguma outra coisa que eventualmente esteja atrapalhando, você precisa intervir. Mas a mulher do pastor, a esposa do pastor, de um modo geral, vai sofrer mais com isso, porque na maioria das vezes o seu esposo, aquele que deveria colocar as rédeas naquele momento, ele não está ali. E ele só vai poder corrigir de modo mais direto
após o culto, né? E muitas vezes nem depois do culto, só quando chegar em casa, porque o pastor vai estar muito ocupado depois do culto com outras coisas, talvez também. É verdade, é verdade. Falando um pouco sobre isso, Sim, sim. ser esposa de pastor é bem diferente de ser filha, né? Então, a gente tem, às vezes, uma dimensão ministerial, quando a gente é filho. Quando a gente se torna esposa, a dimensão é bem maior. E agora, com filho também, é importante que a gente entenda as fases que a criança está passando e o que a gente pode fazer para ensinar ela naquela fase, né? Então, se com aquela idade o limite de concentração dela é 15 minutos, então eu não vou deixar ela livre, eu vou ensiná-la na medida que eu posso, né? Do tamanho dela, da idade dela, corrigi-la quando ela pecar, sei lá, se for uma birra, uma coisa nesse sentido. Então, o que eu acho que é importante que aconteça é que as pessoas vejam que você está fazendo o que você pode, né? O que é preciso ser feito. Então, uma coisa que eu quis fazer, que eu acredito que é a melhor forma, é que eu não descia com o Tito. Quando ele chorava ou quando ele estava impaciente, eu queria ensinar ele a ficar sentado, assistindo o culto, e eu levava brinquedos, enfim. Em alguns momentos eu precisava descer para amamentar ou para trocar uma fralda nessas exceções, mas no meu caso, né, eu me esforçava para isso, era muito cansativo, porque o pastor Inácio ensina todos os domingos, quando ele não está ensinando, ele canta. Então, no final do culto, também tem que atender os irmãos. Então, esse processo da educação no culto meio que fica sobre mim como a mãe como a mãe, né, que vou ter que fazer isso. E o pai não vai poder estar presente, como o Resli falou. Então, eu tentei me esforçar o máximo que eu pude. Falhei em muitos momentos. Não queria ir para a igreja. Nessa fase de 10 meses, 9 meses, que é uma fase que não quer mais ficar deitado no carrinho, ou no bebê conforto, quer ficar em pé, quer ficar pulando, quer ficar falando. Então, eu saía de casa, assim, eu orava, Senhor, me ajuda a ter paciência com os olhares das pessoas, com meu filho, que eu sempre lembro o propósito do que eu estou fazendo. Muitas vezes não quis ir para a igreja, algumas vezes não fui, né? Fiquei relutando em casa, mas foi um processo importante para que eu aprendesse o que eu deveria fazer e que eu tenho que ficar tranquila se eu estiver fazendo o meu melhor, né? Se eu estou me esforçando para educar meu filho. As coisas não vão estar sempre dentro do meu controle. Então, eu não vou conseguir controlar os sons que o meu filho faz, não vou conseguir decidir a hora que ele vai ficar sentado, não vai levantar. Eu vou ensinar, né? Os resultados vão vir. E mesmo que tenha cobranças e olhares, a gente tem que perseverar. É verdade. Certo, gente. Vamos para uma outra parte do nosso bate-papo. O que vocês acham do pensamento de que o filho do pastor ele precisa servir, atuar na igreja? É crucial que os filhos do pastor trabalhem e sirvam na igreja. E isso não porque ele é filho de pastor, e sim porque ele é filho do Senhor. Porque ele é um crente. Se ele foi alcançado, se ele foi redimido, nada mais natural do que ele sirva na igreja. E é uma coisa muito crucial e é muito importante que as pessoas entendam isso, que todos os membros, sem exceção, são convocados para servirem o corpo de Cristo. E servir o corpo de Cristo não é ter cargo, que é uma outra coisa que existe muita confusão. Filho de pastor não precisa ter cargo na igreja. Mas filho de pastor tem que servir na igreja. Não porque ele é filho de pastor, mas porque ele é crente. Do mesmo modo como todas as demais pessoas que compõem aquela igreja local. Ela não precisa necessariamente ter um cargo na igreja, mas ela necessariamente tem que servir o corpo do Senhor Jesus Cristo. Quando nós vamos lá para Efésios capítulo 4, fica muito claro que o processo de crescimento, de edificação da igreja se dá através do treinamento da liderança sobre os seus membros para que esses executem a obra do ministério. Então, uma igreja que não entende que a sua própria responsabilidade, que cada membro individualmente foi chamado pelo Senhor para trabalhar na edificação, no fortalecimento, no crescimento do corpo,
essa igreja vai fazer esse julgamento. Não, ele tem que trabalhar porque ele é filho do pastor. Mas se a igreja compreende que todos fomos chamados a trabalhar, ele não vai cobrar o filho do pastor porque é filho do pastor. Ele vai cobrar o filho do pastor porque ele é um crente no Senhor Jesus Cristo. E isso também vai trazer uma auto-reflexão. Eu estou servindo? Eu sou mais do que filho do pastor, eu sou filho do Senhor. Eu estou servindo? Eu tenho feito minha parte? Então, isso é algo que é crucial, que não pode ser, em momento algum, não entendido. Uhum. E, obviamente, infelizmente, nós sabemos que nem todas as pessoas costumam servir no corpo local. E nós sabemos a consequência disso. Uma igreja onde os membros não participam ativamente da edificação mútua, da exortação mútua, do incentivo ao amor e às boas obras, é uma igreja que se torna uma igreja consumidora, né? Onde os membros vão para lá para tudo receber, né? Então, é muito fácil você identificar isso por uma cultura de críticas. Então, o louvor hoje não me agradou, o pastor pregou tempo demais, ou coisa do tipo, quando na verdade deveria ser: como é que eu estive hoje cultuando ao Senhor? Eu estive refletindo sobre as músicas, eu estive refletindo sobre como ajudar aquele irmão que está passando necessidade financeira, aquele outro irmão que está passando necessidade emocional, aquele outro que está em pecado e eu preciso exortá-lo. Então, o filho do pastor precisa ser incluso nessa categoria, na categoria do crente que serve, e não na categoria do filho do pastor que, portanto, serve. Eu acho importante ter o equilíbrio, né? Tanto de ser o que serve por ser filho de Deus, mas de não ser o que tem que fazer tudo, né? Muitas vezes tem essa cobrança, né, de que o pastor tem que arrumar as cadeiras, limpar a igreja, que a esposa tem que lavar os banheiros, que os filhos têm que estar ali fazendo. Então, tem que ter esse equilíbrio. A igreja tem que ser ensinada que todos devem servir, né? Como o Resli deixou bem claro, não por serem a família pastoral, mas por serem filhos de Deus, né? E o corpo vai crescer de forma individual com o serviço dos irmãos. Cada um trabalhando na sua maturidade, no seu serviço. Quando o Inácio foi chamado para vir aqui com a Maranata, a gente ainda não era casado, a gente era noivo, a gente ia casar no ano que ele veio, e eu fui conversar com o pai e com a mãe sobre isso, e perguntei, você acha que dá certo ser esposa de pastor? E o pai disse, dá certo, porque você vai continuar servindo ao Senhor normal. Essa foi a resposta que ele me deu. Você vai continuar servindo ao Senhor normal, como você serve aqui, como qualquer outro membro. E é importante que a igreja seja ensinada sobre isso, né? Nós temos que servir ao Senhor, porque somos filhos dele. E a igreja vai crescer através do nosso serviço, não por sermos filhos de pastor. E nós também não podemos centralizar. Tá desfalcado ali naquele ministério. Quem tem que cobrir é a esposa do pastor. O irmão que arruma as cadeiras não vai poder ir, quem tem que ir é o pastor. Tem que ver também isso, né? O pastor é humano, a esposa do pastor é humana, os filhos também. Nós não vamos conseguir fazer suprir todas as necessidades que a igreja tem. Né? Por isso que todos precisam trabalhar, né? Para que não fique sobrecarregado para o pastor e que a igreja amadureça e cresça e continue progredindo. Certo. Existe sim essa... Eu não sei se é cultural ou se é normal de todas as igrejas, de que a família do pastor ela precisa servir em todas as coisas. O filho do pastor ele precisa servir lá, servir acolá, servir mais a outro. Ou seja, eu concordo com vocês com a ideia de que todos precisam servir. O problema é que, às vezes, se sobrecarrega demais a família pastoral com todos os afazeres da congregação, que de alguma forma as pessoas não conseguem entender que eles são parte do corpo e que precisam também estar alinhados com a família para servirem juntos, para a edificação do corpo como um todo. Aí colocar as cargas ou os serviços todos da igreja na família pastoral, inclusive nos filhos dos pastores também, necessita ter esse equilíbrio da parte da igreja. A igreja precisa somar junto com a família do pastor e não a família do pastor levar a congregação
nas suas costas. Agora eu quero trazer um questionamento interessante. Antes eu queria só falar uma coisa ainda sobre esse assunto. Esses dias, aprendendo com o pastor Tiago Albuquerque aqui na igreja, durante a EBD, ele ensinou para a gente, foi muito legal, assim. É uma coisa que a gente tem que fazer, ensinar a igreja, né? Então, ele ensinou qual era a função de cada um dos membros, desde os líderes até os membros da igreja que não são os líderes, né? Então, é importante que cada irmão saiba qual é a função, né? Até que ponto o pastor tem que servir na igreja, quais são as prioridades, né? Em que áreas o pastor precisa servir, né? Como ensino, né? Como aconselhamento. E como é importante que cada membro faça a sua parte, né? Que o crescimento ele é dado de forma individual. Se tem um irmão que se recusa a amadurecer e 10 estão buscando amadurecer, a igreja não vai amadurecer. Se aquele irmão também não entende que ele precisa. Então, é importante ensinar para a igreja quais são as funções do pastor, para que a igreja não cobre além, né? E quais são as funções de forma individual de cada membro. Só isso. Pastor Rezvi, quer completar, quer comentar? Beleza. Bom, o que eu quero introduzir agora é interessante. Em algum tempo atrás, estava conversando com a Raquel sobre a questão de identidade. Quando ela era filha do pastor Flávio, ela era só conhecida como a filha do pastor Flávio, não a Raquel. Agora, como é casada com o pastor Inácio, a esposa do pastor Inácio, não a Raquel. Eu não sei se o pastor Rezvi passou por isso, o filho do pastor Nilson, mas não conhecia como o Rezvi. Se vocês passaram, a Raquel passou, ela pode até começar falando sobre esse assunto. Mas eu queria ouvir de vocês como é que é essa questão de ser identificado como filho do pastor e não como você mesmo. Tem dois aspectos, né? Você acaba sendo conhecido entre as igrejas, né? Por causa da sua família, ser pastoral e tudo mais. Acaba que não é só dentro da igreja que as pessoas estão olhando para você, né? Eu me incomodava mais. Hoje, isso se tornou só... hoje não é tão significante para mim. É isso. Na minha adolescência, antes eu me incomodava, né? Porque nunca tive meu nome. Eu não tinha um nome, não era Raquel, era o filho do pastor Flávio, agora esposa do pastor Inácio. E eu me incomodava. Hoje eu entendo que, na verdade, isso é um privilégio, né? Eu ter sido filha do pastor Flávio, ser esposa do pastor Inácio. Então, para mim, hoje é bem tranquilo quanto a isso. Embora signifique que a gente é conhecido por isso, não pela nossa personalidade, pelo nosso jeito. Hoje eu encaro isso como um privilégio. E acaba que a gente tem muitas oportunidades de conhecer muitas famílias pastorais, né? De ter contato com outras pessoas que, normalmente, se não fosse esposa de pastor ou filho de pastor, não teria acesso a isso. Então, para mim, eu encaro hoje como um privilégio. Eu acho que é impossível um filho de pastor ou uma esposa de pastor não serem conhecida pelo nome do pastor. Isso é muito difícil que aconteça, mas isso, para mim, é ótimo. É ótimo principalmente para o filho do pastor, para que ele entenda logo de cedo e ele tenha uma ilustração perfeita na própria vida de que nós não estamos aqui para sermos reconhecidos pelo nosso nome. Nós estamos aqui para sermos reconhecidos pelo nome de outra pessoa. Então, é um treinamento com o pai, o filho do pastor Rezvi. Mas deveria ser um principal treinamento em relação a Cristo. Ele não é o Rezvi, é Cristo que vive nele. Esse é um processo que é difícil de ser internalizado. É difícil porque nós queremos ser reconhecidos, nós queremos ser vistos. Muitas vezes, quando nós não somos reconhecidos, isso nos incomoda, porque muitas vezes o nosso senso de valor está atrelado a pessoa saber meu nome ou não, né? E não só como filho do pastor. E, para mim, isso é óbvio. Durante uma parte da minha vida,
me causava estranheza. Eu nunca sentia incômodo por ser conhecido pelo ser filho do pastor Nilson. Na verdade, eu enchi a boca para falar, né? Falava muito sobre ser filho do pastor. Muitas vezes, até pelo meu próprio nome não ser comum, Fácil. né? As pessoas perguntavam: oi, tudo bem, quem é você? Eu não dizia, eu sou o Reza, eu sou o filho do pastor Nilson. Eu já dizia logo assim, apresentava como um nome meu. Mas o que depois foi entrando na minha mente, no meu coração, foi isso, de que qual o problema? Eu não ser conhecido pelo meu nome. Qual é o problema? Cristo não quer que eu fique me vangloriando pelo meu nome como pastor Reza. Cristo quer que ele seja engrandecido através da minha vida. E isso é um processo que trabalha em nós a quebra de orgulho, né? E é uma coisa que, de um modo geral, todos nós temos que lutar contra o nosso próprio ego, contra o nosso próprio orgulho, porque nós estamos aqui não para servir a nós mesmos, mas para servir ao Senhor Jesus. E esse é um processo de treinamento que muitas vezes é doloroso, muitas vezes causa constrangimento, mas no final, como a própria palavra deixa muito claro, todas essas coisas vão cooperar para que a gente se torne mais parecido com o nosso Senhor. Então, é benéfico. Não é fácil, mas é benéfico. Perfeito. Qual foi o maior desafio que vocês enfrentaram sendo filhos de pastor? Se houve esse desafio, essa coisa que vocês tiveram que enfrentar por serem filhos de pastor? Eu sempre achei bem difícil obedecer a Deus, né? E quando você está sendo mais visto pelas pessoas, querendo ou não, isso se torna mais difícil. Então, meu pai sempre, e minha mãe, né, sempre foram bem, não diria rígidos, mas sempre ensinaram e estiveram sempre perto, cobrando e corrigindo nossos pecados contra Deus, né? Acredito que não por sermos filhos de pastor, mas que é o que Deus quer que eles façam. Mas uma coisa que eu achava muito difícil é que mesmo que eu fizesse 10 coisas certas, no dia que eu fizesse só uma coisa, né, aquilo ia ser comentado pelas pessoas. Então eu percebi isso mais na minha adolescência. Uma vez, meu pai sempre teve muito cuidado com a minha roupa, com as nossas roupas, sempre nos ensinou a importância da modéstia, né, da gente se vestir de uma forma decente. O pai chegava a comprar 2 números a mais de roupa, de calça, né, de blusa, que a gente ficasse bem vestido. E uma vez teve um descuido, eu fui com uma saia curta para a igreja, né? Teve um descuido meu e deles, não percebeu, não lembro exatamente a situação. Mas eu acho que umas 6 pessoas falaram comigo nesse dia sobre a minha roupa. Mas nenhuma pessoa antes tinha chegado para elogiar, né? Então eu achava, e ainda acho em alguns momentos isso difícil, esse olhar só crítico, né? Não que a gente precise ser elogiado ou reconhecido aqui, né? Sempre eu tento lembrar disso, que as coisas que a gente faz não é para os homens, é para o Senhor. Mas é muito difícil você ser só apenas cobrado, né? Então, é o que a gente recebe normalmente, é cobranças e correções. E críticas, muitas vezes, que são baseadas apenas na opinião da pessoa, né? Então, eu acho que esse era e é um dos maiores desafios que eu tenho encontrado no ministério até hoje. Quando se fala em desafio, talvez o desafio geral dos filhos de pastor seja ser categorizado de um modo que inadequado, né? Como eu falei antes. Mas na minha experiência, a maior dificuldade que eu tive como filho de pastor foi quando eu perdi meu pastor. Foi quando meu pai faleceu, porque só quando ele foi promovido, só quando ele foi para a glória, foi que eu me dei conta de que uma grande parte do que eu vivia nada mais era do que a sombra da fé dele, não a minha própria fé. Então, foi uma dificuldade muito grande ter que admitir meus erros, ter que admitir minhas falhas. Então,
passar a viver piedosamente por desejo, por amor ao Senhor. Como eu falei para vocês, durante muito tempo, eu fazia por causa do entendimento de que eu era filho de pastor. Mas quando o meu pai foi promovido, quando meu pai faleceu, aquilo ali caiu como uma bomba na minha fé, no meu caminhar com o Senhor, porque agora eu não tinha mais a muleta que eu usava, e a muleta que eu usava na minha fé era meu pai, né? E isso foi a maior dificuldade que eu tive, e eu louvo ao Senhor. Muitas vezes algumas pessoas se incomodam, né? Porque eu digo que a partida do meu pai foi uma bênção para mim, enquanto crente. Foi uma bênção porque só depois que ele partiu eu pude ver que eu estava vivendo a fé dele, não a minha fé. E isso me fez me dispor mais a servir intencionalmente ao Senhor, a me dispor mais a não se preocupar apenas com o exterior, me preocupar mais com o interior. Como filho de pastor, eu não sei se a Raquel vivia isso, mas meu pai era praticamente todos os dias, eram poucos os dias em que ele não perguntava, já leu sua Bíblia hoje? Então, de um modo geral, o relatório da minha vida enquanto a leitura bíblica não era porque eu estava interessado em aprender do Senhor, amar a sua palavra. A maior parte da minha vida eu vivi a leitura bíblica como uma forma de dar satisfação ao meu pai. Eu sabia que ele ia perguntar se eu já havia lido minha Bíblia e eu teria que dizer que sim. Do mesmo modo, quando terminasse a mensagem, ele ia dizer o que eu preguei hoje. E eu teria que saber responder o que ele pregou, não porque eu estava interessado no ensino da palavra, não porque eu queria realmente aprender o que a palavra de Deus diz e assim ser transformado, mas para agradar ele. E quando ele foi promovido, o que aconteceu foi, eu agora percebo que eu vivi uma farsa de um modo geral. Não que eu não fosse crente, eu tenho consciência de que eu era crente, mas a minha preocupação com a minha santificação era totalmente diferente. O motivo pelo qual eu fazia a maior parte das coisas era o motivo errado. É tanto que a minha vida inteira eu disse, eu jamais vou ser pastor, né? E foi só depois que o meu pai partiu foi que eu comecei a pensar nessa possibilidade, comecei a ver que a vida não é para ser vivida para nós, mas para o Senhor, e que eu poderia ser, sim, útil à obra do Senhor como pastor, sendo que era uma coisa que eu jamais tinha pensado. Certo. Pensando agora um pouco na questão do testemunho de vocês, como filhos de pastor. A gente sabe que, por exemplo, temos a história de Eli e os seus 2 filhos que trouxeram desgraça muito grande para o seu pai, né? Ao ponto de o Senhor os matarem, e ele escuta e ele também morre do coração porque soube que seus filhos haviam morrido. E a gente sabe pela história que o testemunho deles não era um testemunho que glorificasse a Deus e, portanto, trazia honra ao pai deles. Como é que vocês veem o testemunho de um filho de pastor no sentido de, vamos dizer, honrar o seu pai que é pastor? Como é que vocês, o que vocês acham do testemunho dos filhos de pastor? Quão importante é o testemunho dos filhos de pastor para o ministério do pastor? É muito importante, né? Agora, o testemunho dos filhos de pastor, as atitudes dos filhos dos pastores vai ser um reflexo do ensino e da forma que os pais cobram o que é ensinado para os filhos. Então, se os pais ensinam seus filhos, mas não corrigem, né? Dão, de certa forma, um privilégio, passam a mão na cabeça. Não, as pessoas chegam, como as pessoas chegavam para ele e falavam, não, que os seus filhos estão fazendo isso, 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 e ele, não é verdade. Não, eles não estão fazendo, não. Ele negava, né? Ele negava que os filhos faziam aquilo contra Deus. Então, isso acontece também com alguns pastores, né? Eles acabam tolerando as certas atitudes dos filhos, o que vai refletir no mau testemunho que vai trazer para os pais, né? Para o nome dos pais. Então, se os pais
ensinam e corrigem os filhos da forma que deve, não por serem filhos de pastor, mas porque Deus manda. Mas se isso acontece, vindo dos pais para os filhos, então vai refletir num bom testemunho. Então, o pai nunca me cobrou a obedecer porque ele era pastor. Então, o pai sempre cobrou a minha obediência porque era ao Senhor. Em primeiro lugar, você tem que obedecer porque é ao Senhor. E isso vai refletir num bom testemunho para o ministério dele e para a minha vida como cristã, né? E é importante que isso aconteça da parte dos pais. Se os pais deixam os filhos soltos, confiam, porque são filhos de pastor, enfim, não sei qual a motivação, e não há correção da forma certa, né? Os irmãos chegam para falar dos filhos, ou para exortar os filhos para o pastor nega, ou deixa de corrigir da forma certa, infelizmente o resultado vai ser mau testemunho, porque muitos filhos de pastores usam isso como uma ferramenta para fazerem coisas que não agradam a Deus, né? Para viver uma vida dupla, né? Dentro da igreja, na frente dos pais, são obedientes, arrependidos, mas estão vivendo uma vida que não agrada a Deus. Quando as pessoas chegam para os pais para relatar, os pais negam e não corrigem os filhos. Então, infelizmente, esse vai ser o resultado. Agora, se os pais ensinam da forma certa, que é para a glória de Deus, o resultado vai ser de um bom testemunho. Então, graças a Deus, Deus me manteve, Deus me fez perseverar. Eu tive muitas falhas, né? Eu sempre tive muita dificuldade no meu falar, tive dificuldade com muitos irmãos da minha antiga igreja, muitos chegavam para o meu pai para falar das minhas atitudes que não agradavam a Deus, e o pai nunca deixou de me corrigir, de me ensinar, e dessa mesma forma que ele nunca deixou de me corrigir, ele também nunca me falou que eu tinha que obedecer a ele porque eu era filho de pastor. Então, isso me ensinou a obedecer realmente ao Senhor. Porque em muitos momentos, era como o Resvi falou, a gente seguia tipo um padrão. Eu não vou fazer isso porque meu pai é pastor, né? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que saber isso, por causa do que meu pai é pastor. Em alguns momentos, eu acabava também obedecendo nesse automático, né? Por causa que meu pai era pastor, não pela motivação certa. Meus pais sempre fizeram questão de me lembrar isso, né? Que a minha motivação deve ser para obedecer ao Senhor. Uma das maiores tristezas que eu tenho na minha vida é que durante muitos anos, a minha honra a meu pai não correspondia ao meu testemunho público. Era uma das coisas que mais me entristecia, porque eu nunca fui um filho de dar trabalho fora de casa. Meu pai não era de receber muitas reclamações do que eu estava fazendo de errado. Nunca dei trabalho em escola, nunca me desviei no sentido de estar longe realmente dos caminhos do Senhor, de fazer farra ou qualquer coisa do tipo. Então, quando a gente fala de testemunho externo, aquilo que as pessoas observavam em mim, eu nunca tive problema com isso. Mas isso não significava dizer que eu estava honrando meu pai como eu deveria. E isso é uma das minhas maiores tristezas. É tanto que na minha fase da adolescência, e foi a minha pior fase de comunhão com o Senhor, de cuidado com a minha fé, foi justamente na fase em que meu pai estava doente. E obviamente, por ser um crente, eu lutava contra os meus defeitos. As pessoas não imaginavam do que eu vivia em relação às dificuldades dentro do meu lar, de ser pedante, de muitas vezes afrontar o meu pai, afrontar a minha mãe. E ao mesmo tempo que eu facilmente pecava nesses aspectos de desonrá-lo, eu sempre também me arrependia e buscava melhorar. E teve um dia que eu lembro muito bem, que isso me marcou muito, afinal de contas foi muito pesado o que meu pai falou, mas necessário. Ele estava me dando instrução sobre algo que eu não queria fazer, e ele estava sendo bem rígido, incisivo sobre aquilo, e aí eu agi de modo totalmente rebelde, gritei com ele, afrontei a ele, saí esmurrando parede, e aí, poucos minutos depois, meu Deus, o que eu estou fazendo? Como é que eu estou agindo desse modo com meu pai? As pessoas não fazem ideia de que eu sou assim, né? Externamente está tudo bem, mas aqui dentro não está tudo bem. Eu voltei lá, pedi perdão e lamentei profundamente pelo que eu tinha feito, e eu disse, pai, eu não sei o que Deus vai fazer para me mudar,
Deus precisa fazer uma coisa muito séria na minha vida, comigo, para que eu mude. E aí meu pai, que já estava doente naquela época, né, ele disse assim para mim, olha, eu estou com câncer e eu vou morrer. O que mais sério do que isso você precisa para que você entenda que é necessário mudar? Que é necessário você agir de modo adequado. E uma das coisas que me libertou verdadeiramente dessa indisciplina que eu tinha dentro de casa foi justamente externar isso para a igreja. A palavra de Deus deixa muito claro que nós precisamos confessar nossas culpas, nós precisamos compartilhar isso. E, infelizmente, meu pai não estava aqui enquanto eu tive essa mudança, né? Ele faleceu, eu ainda estava rebelde, eu ainda estava nessa fase difícil e tudo mais, e essa fase não mudou imediatamente, não foi um processo, ele foi promovido e eu automaticamente fui transformado, não. Mas com o tempo eu disse, não, eu preciso, por ser um crente, eu preciso reconhecer minhas falhas, eu preciso pedir ajuda. Agora, obviamente, meu pai não está mais aqui para que eu peça ajuda a ele, mas eu tenho a igreja, e a igreja foi deixada pelo Senhor justamente para isso. Eu lembro que eu tinha muita dificuldade com a minha mãe quando meu pai faleceu, porque agora a autoridade não era mais do meu pai, a autoridade era da minha mãe, e eu questionava muito a ela, e isso gerava muito conflito dentro do nosso lar. E aí teve um acampamento específico que eu lembro que eu cheguei para a igreja, e eu disse, olha, eu tenho sido um filho rebelde, eu tenho desonrado a minha mãe, eu não suporto mais isso, eu tenho falhado, eu preciso da ajuda de vocês para ser transformado, para me libertar desse pecado. E a igreja me acolheu, a igreja me repreendeu e fez o que deveria ser feito, né, de me exortar, de me acompanhar de um modo mais próximo, em estabelecer a autoridade na minha mãe naquilo ali. E isso depois me trouxe, ao mesmo tempo que isso era a minha maior tristeza em relação à honra dos meus pais, me trouxe a maior alegria. Que essa mesma igreja que me viu passando por essa fase totalmente terrível de insubmissão, de insubordinação, de desonra, foi a mesma igreja que me ordenou como pastor. Então, eu vejo o privilégio que o filho do pastor tem nesse aspecto, de ele poder ter ferramentas que facilitam ele também ser ajudado, desde que ele queira. E que ele não tenha medo de se expor a ser exortado, a ser corrigido. E isso teve que quebrar muito orgulho, o meu orgulho. Porque eu tive que ir lá na frente falar para as pessoas aquilo que elas não sabiam de mim. Né? Então, foi um choque para a igreja. Como assim? O filho do pastor Nilson, né? Foi o que muitos disseram. É assim que ele age com a mãe dele, é assim que ele agia com o pai dele, é assim que ele age dentro de casa, e foi necessário. Sim, é assim que eu agia dentro de casa. Vocês não percebiam isso, porque a minha atitude com vocês era muito boa, mas eu estou em pecado, então eu preciso do auxílio. Então, o filho do pastor, ele tem oportunidades únicas de ser auxiliado, de ser amparado pela igreja, de ser protegido também pela igreja. E ele precisa entender que isso parte de uma disposição de ser moldado pelo Senhor. E Deus vai usar a sua igreja para isso. Então, ao mesmo tempo que foi o ponto mais difícil, a minha insubordinação, o meu mau testemunho dentro de casa, o meu bom testemunho de fora só se tornou efetivamente real quando eu pude expor aquilo que estava errado dentro de casa para a igreja e a igreja me auxiliar e ser transformado até o ponto de Deus me utilizar hoje como pastor. Joia. Perfeito. Meus irmãos, caminhando para o final do nosso papo, qual o conselho que vocês dariam para os filhos de pastores que ainda estão sob a tutela deles? Acho que o principal conselho que eu poderia dar foi o que meu pai sempre me lembrou, que a gente tem que fazer as coisas para o Senhor, né? Não para homens, mas para o Senhor, que fala em Colossenses, né? 3:23. E que isso deve ser um lema que a gente tem que estar sempre lembrando, como filhos de pastor, né? Diante das cobranças, das lutas do ministério e da vida de igreja em si. Que as nossas coisas sejam para a glória de Deus, para o Senhor, né? Se a gente for fazer esperando que as pessoas for reconhecer, para os homens, não, isso não vai acontecer. Nós vamos sempre
ficar frustrados, nós vamos encarar o ministério dos nossos pais como um peso, não como um privilégio, que é. Então, esse deve ser uma coisa que nós temos sempre que lembrar, né? Fazer para o Senhor e não para os homens. Amém. O conselho que eu quero deixar para todos os filhos de pastor, e obviamente como isso vai ficar gravado, eu quero deixar isso dedicado aos meus filhos, às minhas filhas e ao Abner. Amem a Deus. Amem a Deus. Não amem ser filho de pastor por ser filho de pastor. Decidam efetivamente analisar a vida de vocês para reconhecerem que se vocês já têm ou não a salvação. Se vocês já entenderam que não são salvos porque são filhos de pastor, isso não é transmissível hereditariamente, e que vocês precisam se render aos pés do Senhor, reconhecer as suas falhas. Então, é o meu conselho para todos os filhos de pastor. Amem a Deus. Amem a Deus. Obviamente, quando você fizer isso, você vai amar mais os seus pais, e obviamente você vai amar mais a sua igreja, e obviamente você vai ser uma outra pessoa, porque as coisas antigas vão passar e as coisas vão ser feitas novas para que você possa avançar para a glória do nosso Senhor. Amém. 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 Raquel, pastor Hezvi, obrigado Eu que agradeço. pela oportunidade de conversar com vocês, obrigado por me abençoar, por abençoar aqueles que vão nos assistir. E o meu desejo é que esse papo, de fato, sirva para a edificação da igreja, que sirva para abençoar aqueles que vão nos assistir, e principalmente os filhos de pastores. É um assunto, como nós falamos no início, não é muito tratado e precisa ser falado. Então, que Deus continue usando vocês onde vocês estão para o avanço do reino, que Amém. Deus preserve vocês amando Ele mais do que tudo, e que pessoas sejam abençoadas por vocês enquanto estiverem fazendo o que vocês estão fazendo. Amém? Muito obrigado. Eu que agradeço, meu irmão, que Deus siga te abençoando. Raquel, um abraço, que Deus também te abençoe. Foi um prazer estar com vocês aqui, compartilhando um pouco sobre as nossas experiências e aquilo que Deus tem feito por meio de nós, né, e na nossa vida. Massa. É realmente um prazer ter participado desse momento com o Hezvi, né? A gente se conhece desde criança. E hoje poder dividir algumas cargas e experiências que as nossas famílias pastorais passam, desde nosso namoro, noivado, casamento, tudo podendo dividir, né? É muito especial, muito importante essa amizade que a gente tem, esse tempo podendo compartilhar também algumas experiências, algumas verdades sobre Deus, um privilégio. Que as pessoas e os filhos de pastores sejam edificados e abençoados por esse momento que nós tivemos aqui hoje. Amém. 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 Um forte abraço para vocês. Deus abençoe. Até a próxima.